Os números da dengue seguem crescendo na região, inclusive mais mortes foram confirmadas nos últimos dias. Ó, para vocês terem uma noção, aqui em Uberlândia já são 4 mortes e mais de 9.000 pessoas infectadas, né? E em todo o estado, nesse ano, foram 169 mortes, número que chama atenção, e mais de 362 mil casos confirmados, pelo amor de Deus, né? E mesmo falando muito sobre a dengue, muitas pessoas têm dúvidas em relação à contaminação, tratamentos, cuidados. Por isso eu convidei aqui o Dr. Marcelo para tirar as dúvidas no nosso quadro Mitos e Verdades, que a gente esclarece tudo, né, doutor? Boa tarde. É isso aí, boa tarde. Importante a gente entender que 9.000 casos confirmados, né, oficiais. Então, na verdade, a gente considera bastante, um número maior que esse. Porque tem muita gente que adoece e não vai nem procurar um médico, né? E tem muito delay para esse dado virar oficial também, né? Então, esses dados estatísticos, ele demora um pouquinho para se oficializar. É verdade, né? Tanto os óbitos como os casos confirmados. Ou seja, assusta. Vamos falar de mitos e verdades? Vou convidar o senhor para vir aqui então, por gentileza. Vamos aqui para o lado, para o nosso plasma, para esclarecer para o pessoal o que é mito e o que é verdade quando a gente fala de dengue. Então, para a gente não perder tempo, doutor, pode chegar mais um pouquinho? Claro. Bora para o primeiro caso, ó. Quem já teve dengue, terá dengue de novo e esse quadro vai ser muito grave, porque tem gente que fala assim, já tive dengue 2 vezes, se eu tiver a terceira eu morro. É mito ou é verdade? Vanessa, é importante, o berlandense ele tem que saber de dengue mais do que qualquer um, né? E o profissional da saúde também tem que saber cuidar melhor que qualquer um, porque o Uberlândia sempre tem dengue. Mas quem já teve dengue, terá dengue grave se pegar novamente? Não obrigatoriamente, isso é um mito. É um mito. Então, tem que ter medo de dengue sempre, tanto da primeira vez como das outras. Se cuidar, prevenir, combater foco do mosquito e tratar quando tiver suspeita de dengue. Então, isso é um mito, mas pode ocorrer de ser mais grave da segunda ou terceira ou quarta vez que pega a doença. Pode ser mais grave, sim, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Entendi. A partir do momento que a pessoa foi picada, contaminada, ela pode ser contaminada quanto tempo depois? O organismo ele fica ali imune àquele vírus por quanto tempo? Isso normalmente, são 4 tipos de vírus de dengue, né? 1, 2, 3 e 4. Então, normalmente você vai pegar dengue pela segunda vez por outro sorotipo de vírus da dengue. Normalmente, pelo menos 3 meses depois. No entanto, numa epidemia, em geral, um vírus predomina. Então, hoje em Uberlândia, predomina o vírus 1. Então, dificilmente vai pegar 2 dengues nesse mesmo período epidêmico. Bom, esclarecido, gente, é mito. Bora para o próximo, então. Olha só. É obrigatório o exame laboratorial para diagnosticar a dengue? Essa é uma pergunta importantíssima, principalmente em período de epidemia. Período de epidemia, se você tem sintomas de dengue, não depende de exame laboratorial. O diagnóstico é clínico. É exame clínico, história clínica e a partir dali, suspeito, confirmado ou não com o exame, deve ser tratado como dengue. Porque muitas vezes, Vanessa, o exame não é 100% sensível. Tem alguns momentos da sua doença em que o exame não dá positivo e você está com dengue. Entendo. Então a gente deve confiar muito mais nos sintomas clínicos, história clínica, exame físico e no momento epidemiológico de epidemia, do que só nos exames laboratoriais. Ainda mais porque tem alguns exames, alguns sintomas que são bem típicos, né? Deu febre e aquelas manchinhas do corpo. E numa época dessa, febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, náusea, vômito e mancha na pele. Essa, assim, não necessariamente vai ter todos esses sintomas, mas alguns deles, no momento de alto contágio, né, de presença de mosquito, você deve ser considerado como portador do vírus da dengue. Certo. Então, novamente, é um mito. É um mito. Ó, a próxima. Não existe remédio específico para dengue. Ixi, verdade ou é mito? É verdade. Esse é verdade. Não existe um remédio anti-dengue. Então, vou tomar esse. E aparece muita coisa nas redes sociais, né? E os chás? Com remédios milagrosos. Toma um chá, diz que você fica imune. Mas aí, olha só. Você falou em chá e o principal remédio, entre aspas, contra a dengue é líquido. É a hidratação. Então, uma boa hidratação é fundamental para o tratamento da dengue. Não é o remédio para dor que é o principal. Ele também é importante para assim, trazer um conforto e diminuição dos sintomas. Mas se o indivíduo não está bem hidratado, nem o medicamento analgésico vai fazer um efeito tão bom. E não é só água, também isotônicos, quaisquer líquidos água não de alcoólicos. coco.
não alcoólicos. E tem dose, viu, Vanessa? É importante isso. A dose de líquidos é 60 ml por quilo. Eu peso 80. 60 vezes 80, 4,8 litros de líquido por dia. Pode ser água, pode ser isotônico, como você disse, pode ser água de coco, pode ser suco, pode ser chá. Na hora de alimentar, sopa, caldo, também tá valendo. Ah, legal. Próxima agora, ó, a hidratação. Ah, acabou de falar, a hidratação é o principal tratamento contra a dengue. Não precisa nem falar. Verdade, essa você já sabe. Essa ele acabou de deixar muito claro, né, gente? Tá com dengue, água, muito líquido, né, para se hidratar. Importante, como todo tratamento tem tempo. E qual que é o tempo de hidratação? Até ficar 2 dias sem febre. Então, quando a febre acaba, a dengue ainda não acabou. A hidratação deve continuar. Muito bom. Vamos para a próxima, então? Depois que a gente sabe que a hidratação é essencial, a dengue tem mais risco quando a febre passa. Isso é verdade. É verdade? Isso é verdade. Por quê? Porque passou a febre, a gente pensa, agora tá tudo bem, não? Esse é um erro. E isso todo mundo deve saber, principalmente aqueles que têm sintomas suspeitos de dengue. Então, quando você tem a dengue, existe um período febril, como o próprio nome diz, o período de febre, existe o período de risco, ou também chamado período crítico, que é exatamente até 48 horas depois que a febre vai embora, ou mais ou menos entre o 3º e o 5º dia do início da doença. Então, nesse momento é onde está o maior perigo da dengue. Então, é um erro a gente achar que quando a febre passa, a doença acabou. Não. Quando a febre passa, a gente está na fase crítica, na fase que mais pode acontecer complicações da dengue. Boa alerta, hein, doutor? Muito bacana. Agora a próxima. A dengue pode matar, mas só quem é idoso que vai morrer com a doença, né? Ou então que tem uma pessoa que tem outra doença? Essa é um mito, né? Então as pessoas acham assim, não, só quem tem imunidade baixa, só quem não está bem ou quem tem mais idade. Não, a dengue tem alguns grupos de maior risco, bebês, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas. Sim. Esses têm mais risco mesmo, mas a dengue, ela é uma doença traiçoeira, ela pode levar a óbito indivíduos jovens e indivíduos previamente saudáveis. Pois é, e como a gente falou, em Uberlândia já são 4 mortes registradas, Patos de Minas registrou recente também, então, gente, ó, vamos cuidar da nossa vida, vamos ficar todo mundo bem, né? Próximo agora, a dengue mata porque falta recurso para o tratamento, será, doutora? É o que o pessoal às vezes acusa, né? É uma pergunta muito importante, você sabe que normalmente... Isso é extremamente importante, Vanessa. Isso aqui é um mito. É mito. Normalmente, as pessoas que evoluem para óbito já passaram pela assistência médica 1, 2, 3 vezes. Então, é muito importante que o indivíduo saiba identificar os seus sintomas, que a gente chama de alarme, e também os profissionais de saúde saibam identificar esses sinais de alarme. Então, tem um momento, que é aquela fase crítica, em que surgem alguns sintomas que são de alerta para casos que podem piorar. Então, o que falta não é a pessoa ir receber assistência, é identificar esses sinais. Vamos falar quais são? Pode falar, quais? Dor abdominal, né? Forte, importante, contínua, vômito que não para mais, qualquer tipo de sangramento e sinais neurológicos, tipo tontura, queda, fraqueza. Não a fraqueza assim que, tô mal, tô com dengue. Não, uma fraqueza intensa que a pessoa não consegue acordar direito. Tem gente que fala que não dá conta nem de levantar para tomar um banho. E já numa fase que a doença já teria que estar melhorando. Depois da febre já ir embora e a pessoa começa a piorar. Atenção, procure assistência médica, porque isso pode ser um sinal de alarme. Quanto tempo que dura mais ou menos um caso que não se agrava para a pessoa, desde o primeiro sintoma até tô bem? Ótima pergunta. Normalmente 7 dias. No entanto, podem alguns sintomas se arrastar um pouco mais, mas aí já entra na fase de recuperação, em que o indivíduo só melhora. Pode ser lento, mas ele só melhora. Mas 7 dias é a média de evolução da dengue. E olha como a dengue é traiçoeira. Muitos óbitos acontecem com 8, 9 dias do início da doença. A pessoa acha que está tudo bem e depois piora de uma vez. Por último, a gente tem mais um antes de terminar, que isso aqui está muito produtivo, né? Ó, o maior problema da dengue é a plaqueta, porque isso a gente sempre mitaço. porque fala, não, tá com plaqueta baixa, é um mito tá correndo risco de vida. De exame,
A plaqueta não é o mais importante é o hematócrito. Então isso é importante para profissional de saúde e para o indivíduo que está com suspeita de dengue. A plaqueta ela vai abaixar em quase todos os casos, mas ela não é o maior problema. O maior problema é a subida exagerada do hematócrito, que declara que o indivíduo está perdendo líquidos. E esse é o ponto de maior risco para complicação no caso de dengue. Muito bem, gente, vocês anotaram tudo aí, o que é mito, o que é verdade, que é muito importante estar sempre atento, porque infelizmente está batendo na porta de todo mundo, né? O danado do Aedes aegypti está ali, ó, voando para todo lado, né, doutor? Muito obrigada pelas informações, foi muito bacana tirar todas essas dúvidas aí de quem está assistindo a gente, tá? Eu que agradeço, obrigado. Eu que imagino.